Ok, pessoal, na aula passada a gente viu a primeira parte do capítulo 7. Agora nós precisamos analisar a segunda parte aqui do capítulo 7. Lembrando a você que o capítulo 7 ele é o capítulo que inicia a segunda grande sessão do livro de Daniel, que é a sessão mais voltada para as visões do profeta Daniel, bem como para as interpretações das profecias dentro do seu livro, ok? Também lembre-se que o capítulo 7 ele é paralelo ao capítulo 2. Eles são dois capítulos muito semelhantes e, por isso, eles podem ser considerados complementares. Eles acabam ensinando as mesmas ideias, tá certo? Na aula passada, a gente viu a primeira parte, que é a parte que descreve a visão, que vai do versículo 1 até o versículo 14. E nessa visão, o que nós vimos é que Daniel ele vê 4 bestas, 4 animais com aspectos mais monstruosos, como era típico da literatura apocalíptica e das descrições dos reinos ali na região da Mesopotâmia antiga. E ele descreve esses 4 animais, cada um com um animal que possui uma referência. Então, o primeiro animal é o leão, que tem uma referência histórica associada à glória. O segundo animal é o urso, que referencia a violência. O terceiro animal é o leopardo, que referencia a velocidade. E o quarto animal ele não é nomeado, porque ele é um animal esquisito, que não tem comparação. E esse quarto animal, ele acaba tendo as características de todos os outros 3. Ele tem dentes de ferro, ele é extremamente violento, ele conquista todas as coisas, como aquilo que nós vimos, e especialmente existe uma ênfase que distingue agora o capítulo 7 do capítulo 12, ou desculpe, do capítulo 2, é que enquanto no capítulo 2 você tem ali as 2 pernas e a ênfase maior é ali na mistura de ferro com barro, no capítulo 7 a ênfase está nos 10 chifres e do chifre que surge desses 10, ok? Então, o que nós precisamos fazer aqui nessa aula? Nós vamos analisar a interpretação que foi dada e discutir, então, mais uma vez, qual é o significado, a quem se refere, quais são os reinos referidos aqui nessa visão. A ideia central dessa segunda sessão, mais uma vez, falando sobre a soberania de Deus, ela é demonstrada na derrota das nações e a vitória final do povo de Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso. Então, a primeira parte, versículos 15 a 18, nós temos aqui um sumário da vitória final. Ok? Aqui, mais uma vez, essa segunda parte ela é bastante paralela à primeira parte, onde você tem uma afirmação geral. Então, aqui você vai ter o resumo geral. Depois, a parte mais longa, de 19 a 27, uma descrição mais detalhada desse processo da derrota das nações, focado aqui no quarto reino, ok? E então, na substituição do quarto reino pelo o reino do ancião de dias, pelo reino do povo de Deus. E o texto, então, termina no versículo 28 com a reação de Daniel, como também é típico da sua própria literatura, tá certo? Então, vamos começar aqui nessa primeira parte, que é a parte que faz um resumo a respeito da vitória, do significado da visão que Daniel teve, ok? Então, o texto começa aqui dizendo que o espírito de Daniel foi alarmado, as visões o perturbaram. Isso é uma reação natural a esse tipo de experiência, só que isso daqui faz um paralelo interessante com a reação que Nabucodonosor teve, ok?
Então, note que a mesma fraqueza descrita de Nabucodonosor, ela também aqui é descrita de Daniel, isso exibindo a incapacidade, a fragilidade humana diante dos propósitos grandiosos do Senhor. Então, isso é algo assustador, quando alguém se dá conta de que é muito pequeno e parte de um propósito muito grande, que você tem revelado um projeto monstruoso diante de si. Ok? Então, aqui você tem a reação apropriada, tanto de Nabucodonosor quanto aqui de Daniel. Mas o texto então diz que Daniel chegou a um dos que estavam perto. E quem são esse um aqui dos que estavam perto? Um daqueles anjos mencionados. Lembram dos 4 ventos que eu falei que eram anjos? Então ele se aproxima a um destes anjos e pede para o anjo a interpretação. Isso vai acontecer novamente nos capítulos seguintes, onde o anjo é quem traz a interpretação da revelação. E então o anjo respondeu que iria, assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. E note que, em um primeiro momento, a interpretação ela é bastante curta, porque o propósito aqui é enfatizar para Daniel que haverá uma vitória do reino de Deus. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então, a primeira questão que a gente precisa lidar aqui, nós vamos voltar depois para o versículo 17, que fala sobre os reinos, mas a primeira questão é quem são estes santos do Altíssimo. Dentro do livro de Daniel, pessoal, e na própria literatura apocalíptica, os santos podem se referir aos anjos, ok? Mas, quando nós vamos analisar mais abrangentemente, nós encontramos que estes santos aqui, eles se referem, na verdade, ao povo de Deus, ao povo da aliança. Isso fica evidente no capítulo 11, quando fala lá a respeito da perseguição que será feita aos santos, e no capítulo 12, que fala a respeito da ressurreição dos santos do Altíssimo. Sendo assim, estes santos aqui, ele se refere ao povo de Deus, ok? Que naquele contexto, era Israel restaurado. Israel que estava sob domínio das nações e que seria então restaurado. Então, a promessa aqui, ela é uma promessa de restauração do reino de Israel. Não apenas a restauração do reino, mas a restauração de Israel, restauração dos israelitas, que em outros textos proféticos vai, inclusive no livro de Daniel, vai ter sugestões a respeito disso, mas isso vai ser descrito como sendo a nova aliança, ok? Especialmente em Jeremias. E a gente sabe que Daniel, ele é um livro muito dependente das profecias do profeta Jeremias. Então, aqui você tem as mesmas ideias sendo transmitidas de formas diferentes. As ideias de restauração de Israel. E isso faz muito sentido à luz do contexto dos leitores do livro de Daniel, que é um contexto de Israel estar subjugado às nações há muitos e muitos anos e sem previsão de que isso iria acabar. O próprio Daniel, quando escreve isso daqui, ele escreve em um estado de exílio, onde a nação está num estado de exílio. Então, a pergunta que surgia é se
Deus iria mudar a sorte de Israel. Se esse juízo de Deus sobre Israel, ele teria fim. E então essas visões mostram que sim. Essas visões mostram que no final da história haveria o triunfo dos santos, haveria o triunfo do povo de Deus, o triunfo de Israel. Eles então receberiam o reino e possuiriam para sempre, ok? E então, pessoal, aqui é o propósito da visão, e não apenas dessa visão. O capítulo 7, ele marca, então, essa transição de assuntos, onde na primeira parte, o assunto essencial ali era o domínio de Deus. Deus vindicando o seu domínio sobre os reis deste mundo, especialmente sobre Nabucodonosor. Nessa segunda parte, o domínio de Deus ele é exibido através do seu plano de restaurar o seu povo que estava sob o domínio das nações. Então, essa é a temática a partir de agora no capítulo 7, ok? E já fazendo um parênteses aqui, isso naturalmente levanta aquela famosa questão de qual é a aplicação, então, desse texto aqui de Daniel para a igreja, se ele está falando a respeito de Israel. O fato é que o texto aqui do capítulo 7, pessoal, ele é um texto muito significante na teologia do Novo Testamento. Ele é um texto que é aludido por Jesus, que é aludido pelo apóstolo Paulo, há menções dele no livro de Apocalipse, certo? Então, como o Novo Testamento diz que aquilo que era prometido para Israel agora é estendido para os gentios, então, conhecer aquilo que Deus prometeu para Israel é conhecer aquilo que Deus prometeu para os gentios também, em Jesus Cristo. Então, aqui são promessas que foram feitas a respeito de Israel, mas que são bênção para todas as nações. Aqui não é a restauração apenas de Israel. Aqui é a restauração das nações, a partir do momento em que Israel ele passa a ter a liberdade do domínio das nações e então ser o intermediário desse reino que subsistirá no mundo todo, certo? O versículo 17, agora voltando, nós temos aqui a explicação tácita que os grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Veja que aqui fala a respeito de 4 reis e eles, mais uma vez, vão fazer aqui um intercâmbio com reino. São 4 reis ou 4 reinos, inclusive aqui, ó, certo? Então, ele vai falar a respeito de indivíduos históricos, mas que representam um reinado, que representam um tempo de domínio, ok? E isso vai se aplicar também para o reino de Israel, como nós vamos ver. Outro detalhe também é que o texto fala que eles se levantarão da terra, sendo que no começo havia falado que eles surgem do mar. Isso demonstra que a ideia de mar é uma ideia simbólica de um lugar de caos, é um lugar de maldição. Ou seja, esses reis, eles se levantam não da parte de Deus, eles surgem do domínio humano, eles surgem dessa era de rebeldia contra o Criador, ok? Então, por isso que ele é descrito como surgido do mar. E aí, o que é que acontece? Aqui nós temos, então, a ênfase, o resumo, ok, da visão a respeito da vitória final do povo de Deus. Mas Daniel, ele fica curioso, Daniel fica curioso a respeito do 4º reino. Então, antes da gente analisar o texto seguinte, vamos então aqui lidar com aquela questão: a quem
o texto aqui está se referindo, certo? Como eu disse a vocês, como eu já falei para vocês lá no capítulo 2, existe basicamente 3 opções. Duas e uma terceira opção correndo por fora aqui. A primeira opção é que esses 4 reinos, eles se referem a Babilônia, Média, Pérsia e Grécia, ok? A segunda opção é aquela que afirma que esses 4 reinos se referem à Babilônia, ao reino Medo-Persa, juntos, é o segundo animal. O terceiro animal seria a Grécia. E o quarto animal seria o Império Romano, ok? E essa terceira posição que eu falei para vocês, que é correndo por fora, é a posição defendida aqui nesse livro, A Besta Vem do Oriente Médio, de Joel Richardson, onde ele fala que o quarto animal, o quarto reino, é o califado islâmico, certo? Ou seja, o governo islâmico que esteve sobre Israel até meados do século passado, ok? Pelo menos em domínio da terra de Israel. E então essas são 3 opções, mas você deve se lembrar aqui qual foi a que eu defendi. E eu vou então mais uma vez mostrar aqui qual o meu ponto de vista, baseado obviamente em autoridades no livro de Daniel. O primeiro reino é o reino da Babilônia, que subsistiu do ano 605 a 562 a.C. Esse reino da Babilônia ele é chamado, ele é descrito como um leão na visão de Daniel. E, de fato, esse mural aqui, que foi construído pelo rei Nabucodonosor II, ele é chamado de o leão da Babilônia, fica no portão Estar. Então, a Babilônia, no Antigo Oriente, já era associado com um leão. Além disso, o livro de Jeremias, e como eu disse a vocês, o livro de Daniel é muito dependente de Jeremias, fala que Israel é um cordeiro desgarrado e os leões o afugentaram. E ele chama aqui de leão o rei da Síria e Nabucodonosor. E um detalhe interessante é que em algumas descrições de 4 reinos na antiguidade, que se encontra, como eu já falei para vocês, essa ideia de 4 reinos sucessivos, ela não é exclusiva do livro de Daniel, ela também existia em outras literaturas, mas em outras literaturas o primeiro reino era a Síria. E aqui em Jeremias você encontra os 2 aqui. Os 2 são chamados de leão, tanto a Síria quanto Nabucodonosor da Babilônia, certo? Então não há dúvidas de que o primeiro animal é a Babilônia, assim como Daniel deixou bastante claro no capítulo 2 que a cabeça de ouro era Nabucodonosor e o reino da Babilônia. Agora, a questão começa a partir do segundo reino. E como eu disse a vocês, o segundo reino ele se refere ao reino da Média. Essa é a posição que eu defendo, que subsistiu por uma quantidade pequena de tempo. E que eu já demonstrei para vocês, o capítulo 6 serve para demonstrar as características do segundo reino colocados lá no capítulo 2. Ou seja, é um reino que é menor, ele tem um domínio menor do que o da Babilônia. Também, o livro de Jeremias, ele nos dá explicações que provavelmente são utilizadas aqui nessa visão do profeta Daniel. No versículo 11 do capítulo 51 diz o seguinte: aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos. Veja aqui no plural, ok? Porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Lembra que eu falei do urso?
O urso, então, ele é dito que ele vem para destruir, ele vem de forma violenta. Então, o livro de Jeremias já descreve os reis dos Medos indo sobre a Babilônia de forma violenta. E que isso é uma vingança do Senhor por aquilo que foi feito com o seu templo. É a resposta de Deus para a oração de Abacuque. É aquilo que é falado no capítulo 5 do sacrilégio feito por Belsazar, e também no capítulo 1, quando Nabucodonosor ele leva os utensílios do templo para a Babilônia. Então Deus utiliza o reino dos Medos para julgar e punir a Babilônia. Depois, no versículo 27, é dito: arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. E por que eu estou citando esse texto? Porque quando é dito lá a respeito do urso, é dito que o segundo animal ele era como o urso. Deixe-me encontrar aqui. O segundo animal era semelhante ao urso. Entre os dentes ele trazia 3 costelas. Ok? Então, entre os dentes ele trazia 3 costelas, que se referem, então, aqui a estes 3 reinos, ou 3 províncias ou reis da Média que agem sobre Belsazar e tomam, então, a Babilônia, ok? Então, me parece muito evidente, tanto pela base bíblica quanto pela base histórica, que o segundo reino é, de fato, o reino da Média. O terceiro reino, assim, é o reino da Pérsia. Isso fica evidente no próprio livro de Daniel. No capítulo 11, é dito o seguinte: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, quem é, de acordo com o livro de Daniel, que é substituído pelo reino da Grécia, é o reino da Pérsia, ok? Além disso, o texto fala aqui do capítulo 7 que o terceiro animal, o leopardo, ele tinha nas costas 4 asas e tinha também 4 cabeças. E aqui no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 2, fala a respeito de 4 reis da Pérsia, e que o quarto rei, ele então entregaria tudo para o reino da Grécia. E, de fato, aqui o reino da Pérsia, ele durou menos de, um pouquinho mais de 200 anos, certo? Quando ele foi dominado pela Grécia. E então fica a pergunta: quem é o quarto reino? Como eu disse, o debate, então, é se o quarto reino é a Grécia, Roma ou o Califado Islâmico. Aqui no texto do capítulo 7, versículo 19, mostra que essa era a dúvida de Daniel também. Ele queria saber a respeito do quarto animal, diferente de todos os outros. Ele era muito terrível, note que ele era diferente. Então, ele não podia ser descrito como um urso, um leopardo, um leão, porque ele é distinto de tudo que se conhece sobre os animais. Os seus dentes eram de ferro, mostrando aqui a sua força, as suas unhas de bronze, e ele fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Aqui nós temos uma descrição muito semelhante àquela do quarto reino, lá do capítulo 2. E então, ele passa a focar a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. No mundo antigo, pessoal, os chifres, eles eram sinais, eles eram utilizados tanto para representar força quanto maldade, ok?
Então, as duas ideias são encontradas nas literaturas antigas, de força e de maldade. E é provável que as duas ideias estejam presentes aqui, que este era um reino marcado pela maldade. E então, ele tinha 10 chifres na sua cabeça, e ele tinha um 11º chifre que subiu da cabeça, diante do qual ele derrubou a 3 chifres. Ok? Desses 10 chifres, ele venceu e subsistiu 3, um 11º chifre. Ele era um chifre que tinha olhos, que tinha boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, esse chifre fazia guerra contra os santos. Note, mais uma vez, que os santos aqui, portanto, no contexto, não pode se referir aos anjos, se refere ao povo de Deus. Ele prevalecia contra o povo de Deus. E aí tem um limite, até que o ancião de dias, que nós já vimos que significa, que representa a Deus, ele vem em favor dos seus santos, e nesse momento veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, quem é o quarto reino? Essa pergunta é uma pergunta relativamente difícil de responder, e por isso nós vamos então deixar para tratar sobre ela na próxima aula, tá bom? Então fique com Deus e até lá.